Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula onde voltamos a falar sobre o petróleo. Na aula passada, nós fizemos essa abordagem relativo ao tempo em que o petróleo foi formado, há bilhões de anos atrás. Falamos um pouquinho sobre a extração deste produto e também falamos sobre a importância que ele representa para a humanidade. Na aula de hoje, vamos falar de como o petróleo é transformado em vários componentes e produtos que nós já conhecemos. Quando o petróleo é extraído, ele é extraído na sua forma bruta. No entanto, ele vem para a superfície misturado com água salgada, com areia, com argila. Então, este produto deve ser levado para as refinarias para passarem por processos de separação de mistura. Os processos de separação de mistura são três em especial: decantação, filtração e destilação fracionada. Vamos ver algumas imagens e entender melhor os conceitos desses três processos de separação de mistura. Muito bem, pessoal. Vamos acompanhar então os processos de separação de misturas. E eu começo com decantação. Nesse caso, eu vou usar uma imagem que simula um processo de decantação, mas evidentemente que nas refinarias o método é mais avançado. Aqui a gente vai fazer uma simulação. Então, aqui eu estou usando um funil de bromo. Dentro deste funil de bromo eu tenho uma mistura de óleo mais água e sal. Nós estamos falando de um produto, no caso o petróleo, que foi extraído nas jazidas do subterrâneo e ao ser extraído ele vem misturado, né? O óleo, que seria o petróleo, mais a água e sal. E obviamente que eu preciso separar, tirar a água e sal deste petróleo. Então, num primeiro momento, nós utilizamos a decantação, onde eu tenho o óleo, que é de menor densidade, portanto fica na superfície, e a água mais o sal, que tem maior densidade, desce para a região inferior. Ao abrir essa suposta torneira, nós vamos ter então a vazão da água mais o sal, que está na região inferior do funil de bromo, e quando toda essa água for esgotada, eu teria então apenas o óleo separado da água e sal. Então, este seria um dos processos de separação de mistura do petróleo para a remoção de água e sal que vieram, porventura, junto com o petróleo durante a sua extração. Filtração. Na filtração, também vamos utilizar um experimento simples para simular. Então, vejam bem. Eu tenho aqui um funil. Dentro do funil, nós colocamos um filtro. E aí eu vou colocar, então, o petróleo, e aqui eu estou chamando de petróleo bruto. Esse petróleo está misturado, evidentemente, com partículas sólidas, que seria a areia e a argila, que também vieram no momento da extração desse petróleo. Após ser filtrado, na parte de baixo eu vou ter, então, apenas o petróleo, ou seja, o filtrado. A parte líquida passa pelo filtro e vai ser então armazenada em outro recipiente. Ali eu teria então o filtrado, que é meu petróleo, que está livre, por exemplo, dos resíduos. Os resíduos que eu me refiro seriam então a areia e a argila, que só podem ser removidas a partir deste processo de filtração. E aí ele vai anteceder o processo de destilação fracionada. O processo de destilação fracionada nada mais é do que fracionar o petróleo e dele retirar novos produtos. Então, o produto final do petróleo, após ser passado pela destilação fracionada, nós vamos ter o gás de cozinha, que todos nós usamos e conhecemos, a gasolina vendida em todos os postos de combustíveis, óleo diesel, óleos lubrificantes, vaselina, asfalto, piche e outros derivados. Destilação fracionada, e aqui a gente vai observar um esquema para acompanhar todo o processo de como isso ocorre. Então vamos lá. Primeiramente, o petróleo, após ter sido passado pelo processo de decantação e destilação,
agora livre de água salgada, livre de areia e argila, nós então vamos colocar esse petróleo dentro de um recipiente. Petróleo bruto, mas aqui não tem mais partículas que estejam envolvidas com o petróleo. Depois que ele está dentro desse armazenamento, ele vai ser conduzido para uma fornalha, através de uma tubulação. Esta fornalha estará com temperatura de pelo menos 700 graus Celsius. A partir daí, todo o petróleo passa do estado líquido para o estado gasoso e percorre toda esta coluna que nós vamos chamar de torre de fracionamento. Neste caso aí, a temperatura na base da torre de fracionamento, ela chega a uma temperatura de 700 graus Celsius. Na parte superior, no ápice, nós vamos ter uma temperatura menor, igual a 20 graus Celsius. Conforme o petróleo, e todos os seus produtos que estão envolvidos nele estão percorrendo no estado gasoso através da torre de fracionamento, nós teremos então o fracionamento, ou seja, as frações sendo liberadas do petróleo. Ou seja, nós temos o gás de cozinha sendo liberado, nós temos então a gasolina, que também vai sendo liberada, e veja, pessoal, o gás de cozinha ele é liberado primeiro porque ele possui um ponto de ebulição menor que a gasolina. Então, a partir do momento que ele for subindo junto com o petróleo, ainda misturado no petróleo, quando ele chegar lá em cima, no alto, a uma temperatura igual ao seu ponto de ebulição, ele então é fracionado do petróleo e extraído. Assim também faz com a gasolina, que tem um ponto de ebulição um pouco maior do que o gás. Então ela vem depois da liberação do gás de cozinha. Em seguida, nós temos a querosene, que tem um ponto de ebulição maior que a gasolina. Já na sequência, eu terei a extração do óleo combustível, pois o seu ponto de ebulição é maior que o ponto de ebulição da querosene. Temos também o óleo lubrificante, cujo ponto de ebulição é um pouco maior do que o óleo combustível, por isso vem depois. E por fim, nós teremos então os resíduos que vão sobrar de todas essas frações que estão sendo extraídas. Os resíduos são a parafina, o asfalto e etc. O ponto de ebulição destes resíduos ele é o maior em relação a todos os de cima que foram citados. Esse aqui então, pessoal, é uma simulação do processo de destilação fracionada do petróleo, onde no final nós teremos esses subprodutos, os quais eu acabei de mencionar a vocês. Olha só, pessoal, nesta aula nós percebemos que não é tão simples o processo de extração dos subprodutos do petróleo. Ao ser extraído, ele vai para as refinarias. Lá ele passa por pelo menos 3 processos industriais. Decantação, onde é removido do petróleo a água salgada. Depois ele vai para a filtração, onde também é removido partículas sólidas, como areia e argilas que vieram a partir da extração. E por fim, ele passa pela destilação fracionada, onde, neste processo, são removidos os subprodutos, e cada um deles são utilizados de diferentes formas. Eu espero que todos tenham compreendido o nosso assunto em especial desta aula e eu aguardo vocês para a próxima aula. Até lá!